E Oi, agora deu. Lucas! E aí, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo certo. Feliz que a gente está fazendo essa live. Primeiro, para quem não conhece, eu já cansei de te agradecer por tudo que você proporcionou na minha vida. E eu queria abertamente aqui, a Charla foi a minha primeira coach, foi a pessoa que me introduziu no, nesse mundo, né? E quem nos introduziu foi a Michelle, então eu queria também agradecer demais a Michelle. Não sei se ela está aí, mas se ela vê, muito obrigado. Seres humanos que cruzam na nossa vida, né? E fazem tanta diferença. Então eu achei que, como você fez tanto impacto, eu gostaria muito da gente ter essa conversa com todo mundo e eu estou muito feliz que você está aqui. Muito obrigado pela sua presença. Ah, igualmente, obrigada, né? Que foi um prazer, assim, te conhecer e você também ser tão receptivo, né? A gente usa o termo coachable, né? Uma pessoa que é aberto para feedback e para crescimento, com a mente mesmo voltada para isso, né? E foi um prazer ter você como cliente e agora como colega de trabalho. Então, a gente vai estar falando, assim, desses dois mundos, né? Como é ser o coachee e como é ser coach. Do nosso ponto de vista, é lógico, né? Cada coach tem o seu próprio estilo, tem a sua própria sabedoria, né? E treinamento, mas nós vamos estar compartilhando aqui a nossa, né, Lucas? É isso aí. Já há muito tempo eu trabalhava como modelo e eu sempre tinha aquela pergunta, né, na minha cabeça, o que que eu vou fazer a seguir, né? Mas o tempo foi passando, eu continuava trabalhando, então não tinha aquela pressão ainda para fazer uma escolha. Daí chegou os 30 anos e aí vem outras pressões assim para nós mulheres, né, em diferentes tempos, mas assim, eu também queria ser mãe. E eu sabia que eu tenho tempo para isso, né? Então, assim, passou mais alguns anos, eu tinha essas perguntas na minha cabeça, o que que eu vim aqui para fazer, né? Tinha muitas ideias, o que que eu tenho que fazer aqui, sabe? O que que eu gosto? Tinha muitos caminhos que eu poderia seguir, né? Eu gostava muito de culinária, gosto muito de culinária. E daí, quando eu me tornei 34, quando eu fiz 34 anos, eu decidi contratar um coach para me ajudar a tomar essa decisão, porque realmente era uma decisão muito importante, né? Eu não sabia se depois de ser mãe eu iria voltar a trabalhar como modelo. E nesse trabalho com o meu coach, eu acabei descobrindo, né? Me descobrindo. Para mim, eu falo que é até uma jornada bem espiritual, né? O coaching. Para mim foi porque imagina toda semana você falar de você, né? E olhar para o que que você quer, o que que vai ser do futuro, que futuro que eu quero construir, olhar o passado e perdoar e tudo isso. Então, assim, é uma jornada espiritual e eu consegui ver que o que eu realmente gostaria de fazer, eu revisitei um sonho antigo, eu queria ser psicóloga quando eu era mais nova, e aí naquele momento da minha vida a psicologia não cabia, porque demoraria 7 anos para me ter uma profissão. Então, o coaching fez mais sentido, e mesmo porque é uma profissão moderna, né? Uma profissão que está em alta agora, e eu falei, é isso mesmo que eu quero fazer. Todo mundo já me falava que eu era boa ouvinte, que eu abria um espaço para as pessoas, meus amigos sempre contavam os seus segredos para mim. Então fez sentido, sabe? Aí eu fiz um ano de curso de coaching, como você, né? Fez depois, na mesma escola em Nova York, que é uma escola bem renomada no mundo, né? De coaching, é um curso de um ano, porque tem vários tipos de cursos, né? Como a gente sabe, tem pessoas que podem fazer um final de semana de workshop e falar que é coach. Ambiente de conforto que você traz com tanta naturalidade, assim. Eu lembro da nossa primeira conversa, eu já me abri como que eu nunca tinha conversado com ninguém, assim, e é isso, né? Ter essa estrutura de suporte, porque eu lembro que quando a gente começou nosso trabalho, eu tinha muitas visões, né? E você sempre falava, o mais importante é ter o que e o porquê, né? O como, você cria o seu arsenal de ajuda, de suporte para poder descobrir como você vai conseguir chegar, né, nos seus objetivos, nas suas metas. E tem essa parte espiritual também, porque é um canal que a gente está sempre ali se abrindo toda semana, dedicando o nosso tempo a fazer o design, né, da nossa vida futura. Então é um investimento para a gente, né? Por mais que seja uma hora
por semana, mas é 1 hora que você vai se dedicar, assim, sem distrações, para criar o que você quer. E isso gerou essa conexão comigo mesmo, né? De saber o que eu quero, o que eu faço, se as minhas ações estão alinhadas com o que eu quero, com o meu propósito. Então, tem esse lado espiritual mesmo. Agora que você falou, me deu, nossa, verdade, assim, sensações corporais e tudo. E é mais um canal, né, para a gente ter essa conversa interna e também ter uma estrutura de suporte ali no nosso corner, né? Eu sempre falo, coloca no nosso corner que quanto mais forte, melhor. E como que foi para você fazer essa escolha de se tornar coach? Então, é uma pergunta que você me fez que eu nunca vou esquecer, assim, eu tinha um monte de ideia e você, se não agora, você vai fazer quando, né? Qual é o seu projeto de criar algo a mais, né? Porque era assim, e a gente às vezes fica esperando a gente estar pronto para fazer as coisas, né? E eu sempre falo, comparo a aprender a língua, né? Você nunca vai aprender a falar um inglês se você não começar errando, né? Falar errado, cometer erro e ir aprendendo e melhorando. Então, às vezes a gente deixa de fazer as coisas por não se sentir perfeito ainda em fazer. Então, assim, foi meio que eu falei, bom, é agora, eu vou lá ver, eu senti eu me senti muito alinhado ali com o que as pessoas iam compartilhando na sala e qual era o impacto, né? E eu já estava fazendo um trabalho com você, então eu já tinha eu já apreciava muito o seu trabalho, porque eu vi o impacto que tinha na minha vida e assim, sem você você sabe, mas assim, eu queria te falar o quanto impactante estava sendo as mudanças na minha vida. Então eu falei, bom, é isso, eu quero trabalhar com seres humanos, porque eu gosto de conversar, eu gosto de ter essa possibilidade de conectar com as pessoas, né? E ver as pessoas com o poder delas, né? Acreditar que todo mundo tem a sua luz, todo mundo tem todo o potencial e poder ver as pessoas criando a conexão com o potencial delas e atingindo coisas na vida é muito gratificante. Então, eu falei, bom, eu quero me arriscar, vou fazer, vai ser um trabalho de transformação muito intenso, né? Porque, como você falou, é 1 ano, então assim, tem hora que você não quer, tem hora que você, não quero, eu quero ficar aqui na minha caixa de areia, confortável com os meus ciclos de sabotagem e tudo mais. Tá tão gostoso e confortável aqui. Mas assim, é aquela coisa, né? Se você continuar fazendo as mesmas coisas, provavelmente vai ter os mesmos resultados. Então, meu combustível foi a mudança mesmo, né? Uhum. Com certeza, muito bonito o que você falou, Lucas. É isso mesmo. A gente, como coaches, a gente é treinado para ver as qualidades das pessoas, né? E não os defeitos, né? Na verdade, é muito mais fácil potencializar aquilo que a pessoa já é boa do que ficar buscando algo para consertar, porque na verdade se a gente for começar a procurar coisas para consertar, primeiro ninguém vai querer trabalhar com você, né? E realmente para mim, com a minha coach, o que fez uma grande diferença na minha vida, eu não conseguia ver o meu potencial. Eu não conseguia ver meu potencial. Eu achava impossível que eu ia seguir essa carreira, sinceramente. Eu estava fazendo curso, estava trabalhando com ela, minha coach, mas eu pensava, gente, será que eu vou conseguir ter isso como carreira? As pessoas vão me julgar pelo meu passado de modelo, que tem várias interpretações, né, a respeito de modelos, mas essas eram as minhas próprias interpretações, né? E, na verdade, o que eu pensei que ia me atrapalhar acabou me ajudando, né? Hoje em dia eu trabalho com clientes executivos que querem uma perspectiva nova, fora do mundo de empreendedorismo que eles vivem, né? Fora da pressão que eles vivem. Então, realmente uma perspectiva sem opiniões, né? E eu lembro também que era muito confrontante, nem sempre era mil maravilhas, né? A gente sai da ligação, assim, às vezes, tipo, uau, nossa. E eu lembro que uma sessão que teve mais impacto com a minha coach, eu como coach, foi quando ela disse para mim assim que não estava funcionando. Eu era muito descomprometida. Olha, hoje eu sou uma pessoa super comprometida, mas eu estava sempre como modelo, atrasada, surgia coisas novas, né? Que a nossa agenda está sempre mudando o tempo todo. Então eu começava a cancelar em cima da hora, ou às vezes chegava atrasado, até que um dia ela falou: olha, isso não funciona para mim.
E aquilo teve um impacto muito grande, que eu falei, nossa, eu não tô vendo o que eu faço também com as outras pessoas, né? E e outra coisa que teve muito impacto positivo foi a forma com que ela me ajudou a ver as minhas qualidades, sabe? Esse reconhecimento em toda a conversa, ela me ajudar a ver a vida que eu tenho, a vida que eu já tive, né? Ao invés de olhar as coisas negativas, porque a gente é tão focado a ver o negativo, né? Provavelmente a gente não lembra das notas máximas que a gente tirou na escola, mas a gente sempre lembra daquelas vezes que a gente ficou de castigo depois da aula, né? Então é a tendência natural da nossa mente, mas destreinar, né, a nossa mente a fazer isso e tendo uma pessoa que te lembra disso semanalmente, né, e que realmente acredita, porque eu acredito nos meus clientes fielmente mesmo, eu realmente sei que eles são capazes de construir o que eles quiserem. E isso fez toda a diferença para mim, na minha vida. Isso você falando, eu lembro bastante de uma conversa que a gente teve, né, que você sempre falava para mim, né, e os seus projetos, e os seus projetos pessoais, e os seus projetos nos seus hobbies, você gosta de fazer tanta coisa, mas você não tem, tipo, projetos, e assim, e como eu nunca pensava assim, nossa, porque eu associava muito ao trabalho, né, mas o trabalho é só uma extensão da gente, né, o trabalho não representa a gente, é só um veículo do autoconhecimento, né, hoje eu vejo mais ou menos assim, você passa muitas horas do dia no trabalho, mas é um veículo para o seu autoconhecimento. Você vai estar ali conectando com pessoas e vivendo essa experiência. E você sempre pregava assim, ó, e que horas dessa semana você vai pegar para fazer um projeto sobre os seus hobbies ou sobre isso? E isso eu percebi o quando alimentava a minha essência, assim, e relembrava quem é o Lucas, não o meu trabalho, e sim eu, o que eu sou, como eu vou fazer para continuar fazendo as coisas que eu amo, né? Porque é isso que acaba deixando a gente tão bem com a vida, né? Tão em paz, tão tranquilo, com menos estresse. E eu até, assim, hobbies, eu tinha totalmente outra ideia, que seria algo que você faria quando você tivesse, sei lá, já com tempo de sobra para pegar um dia lá e fazer alguma coisa, e não criar, né, algo em cima, né? Assim como projetos, ser pai, ou ter uma família, ou ter uma comunidade que tem uma prática, enfim, e gerar só prática, né? Não só lembrar, mas a prática em si fez muito impacto para mim. Olha, temos uma pergunta aqui que a Vanette Minha fala. mãe. É sua mãe? Oh, que legal, prazer. Olha, parabéns, hein? Colocou um ser humano maravilhoso aí no mundo. Espero que meu filho seja assim também. Ó, como vocês lidam com sentimentos negativos? Você quer responder? Quer responder? Respondo. Podemos nós dois responder. Os sentimentos negativos, fazem parte, né? Todos temos, né? Eu até nem gosto de chamar eles de negativos. Eu sei que na psicologia são rotulados como negativos, mas são sentimentos para mim, né? Tanto a raiva, como a tristeza, como a alegria, são sentimentos. Então, é algo natural. Quando a gente tem, eu gosto de usar a analogia do meu filho, né? Numa criança. As crianças têm raiva, as crianças ficam tristes, mas o que acontece? Elas conseguem sair desse estado naturalmente, porque elas têm uma facilidade, talvez por causa da memória ainda tão pequena, né? O cérebro ainda não tão desenvolvido, eles conseguem deixar passar mais rápido as coisas. Então, o sentimento, quando ele vem, a gente tem que reconhecer ele. Olha, eu estou sentindo assim. Por que eu estou me sentindo assim? Né? Questionar. Por que esse sentimento quer dizer para mim, né? E tentar trabalhar, deixar fluir esse sentimento, deixar passar, né? Porque é normal sentir tristeza, é normal sentir raiva, é normal sentir esses sentimentos negativos, mas não devemos ficar nesse sentimento muito tempo, porque todo mundo sabe que gera uma carga uma carga negativa no nosso corpo, né? Ao longo do prazo pode gerar doenças, e isso é uma área mais de psicologia, mas também como trabalhando com clientes, como coaches, eu já tive cliente que
ficou com raiva na ligação, né? Porque conseguiu acessar aquele sentimento, então a gente saber separar que ele não estava com raiva de mim, né? Ele estava com raiva daquela situação e eu tenho até que ficar grata que ele conseguiu, naquele momento, expressar esse sentimento. Porque o objetivo é isso mesmo, é expressar e deixar passar. Não é a gente expressar no outro, né? Jogar a nossa raiva no outro, mas quais são os meus mecanismos para poder extravasar esse sentimento. Muitas pessoas conseguem fazer isso na escrita, outras pessoas no boxing, na corrida. Então, como que você vai usar esse sentimento e colocar ele de uma forma produtiva, em vez de sufocar ou passar por cima? Eu tinha muita dificuldade com isso, com tristeza. Às vezes eu estava triste, eu negava. Eu tinha dificuldade de ter acesso a certas emoções. Por exemplo, a raiva, muito difícil eu fico com raiva. Então, quando eu chego na raiva, o meu modo automático é ir para a tristeza e depois ir fazer alguma coisa que me deixa feliz ou alegre. Então, eu não vivi ali, eu não tive que absorver o que a raiva me traz, né? Porque a nossa experiência de vida aqui, a gente aprende não só com as coisas boas. Essa é um conceito que eu pelo menos tinha, assim, eu tenho que fazer só coisas boas que vão me trazer retorno positivo. Só que o retorno é o aprendizado. E a gente aprende tanto com coisas boas quanto coisas que não saem exatamente como a gente planejava, né? Não é o negativo, é como a gente não planejava. Então, eu tive que fazer um trabalho muito intenso, assim, de entender as minhas emoções e aceitar ficar com elas o momento que precisava para poder entender o que eu poderia fazer com essas emoções. E como você falou, tem gente que acaba através até de depressão vir escrever um livro logo depois de uma depressão, ou artista escreve música através de um sentimento negativo. Então como você vai criar isso em algo impactante, como você né? vai reagir a esse sentimento, né? É uma reação, né? Porque bom, e o que eu vejo também é que a gente às vezes acaba tentando controlar os nossos sentimentos, né? Eu falo até por mim mesmo. Então, a gente vai ficando forte, né, para a vida vai dando tanta paulada, e aí, tipo, eu tenho que me proteger, eu tenho que ficar forte. Só que isso é o que a gente desfaz num coaching, tá? Porque essa maneira de ficar forte é uma casca que a gente cria, é máscaras que a gente coloca. E o que acontece? Da mesma maneira que você deixa de ser atingido pelos sentimentos negativos, tá? Nada me atinge mais. Aquela pessoa falou isso de mim, essa pessoa fez isso, não me atinge. Só que também você está controlando os seus sentimentos positivos. Você deixa como é que fala? A sua capacidade de sentir tanto para um lado como para o outro, vai ficar limitada, porque você acabou se fechando, né? Vai colocando o coração ali numa caixinha. E é onde muitas pessoas, às vezes, acabam com uma doença como depressão, né? Então, o ideal, os sentimentos, estou triste, vou falar com uma amiga, vou falar com um profissional, vou escrever, vou sair para correr, vou extravasar esse sentimento, sabe? Ou vou ficar sozinha, hoje eu preciso ficar quietinha, sabe? Vou me recuperar, vou me permitir isso. E isso, voltando ao assunto que você estava falando antes, Lucas, sobre os seus hobbies, né? Que eu sempre falo isso, falei com você e falo com os meus clientes, é isso, a gente tem uma agenda para o trabalho, né? Tem lá na nossa agenda os horários que a gente trabalha. Mas espera aí, na sua agenda tem hora para você? Tem hora para sua família, né? Quem é a pessoa mais importante na sua vida, Lucas? Minha mãe que tá aí, né? Tem que live. ser você, Lucas! Tá, sim. Isso sim. Tem que ser você. É que minha mãe entendeu? tá... Essa eu sei, olha, boa resposta. Viu, mãe? É você, viu, mãe? Ótima resposta, mas é isso, assim, olhar pra gente, né? Olhar que na nossa agenda também tem que incluir um horário para nós, né? Um horário que é para aquilo que a gente gosta de fazer e o horário para as outras prioridades ou compromissos que a gente tem, né? A família, os hobbies, os projetos, né? Porque senão, se a gente coloca toda a atenção só no trabalho, aí o que acontece? A pessoa deixa de trabalhar por N motivos, né? Envelheceu, ficou doente, e aí acabou o propósito de vida, né? Acabou o sentido, né?
Então já é bom cultivar isso desde mais cedo, né? Quais são o que que eu gosto de fazer, né? E eu me dou esse tempo. Pois a gente não tendo esse tempo, né, para a gente ter esse processo de cura, ter esse processo de conexão com a gente, né, para a gente ter esse poder nosso, essa nossa luz, a gente não vai conseguir botar essa luz para fora e contagiar outras pessoas, né? E todos nós sabemos o quanto uma pessoa causa um impacto no mundo, né? Pela pandemia a gente consegue ver que o vírus veio de uma pessoa e olha como o mundo tá. Então esse trabalho interno, né? Esse trabalho de autoconhecimento é essencial para todos nós, para poder passar isso, né? E em relação aos pensamentos negativos, eu sempre falo, eu tento simplificar bastante as coisas. Assim, quando você vai andar de moto, por exemplo, a primeira coisa que você faz é colocar o capacete. Mas isso não é significado, não significa que você vai sair para sofrer um acidente. Você vai colocar o capacete para, se caso isso acontecer, você vai ter mais preparado, ou vai sobreviver, enfim. E na vida, como a gente está lidando com isso, né? Será que a gente está se preparando para quando a crise vir, ou quando alguma situação inesperada acontece na vida, e como a gente está se protegendo, e como a gente está criando suporte para caso isso aconteça? Isso é muito importante também. Gostaria de só colocar essa... Concordo com você. É muito importante a gente se fortalecer, né, para esses momentos de crise. E existe vários meios, né? Acho assim, para desenvolvimento pessoal, há vários caminhos, né? Porque nós somos todos diferentes. Mas para mim, eu vejo que para você, para Michele Dantas, que também hoje é uma coach, esse é um caminho que eu já tinha tentado vários caminhos, né? Eu sou uma pessoa que eu sou religiosa, então assim, mas no coach eu consegui encontrar o meu equilíbrio, né? Eu consegui tomar as minhas decisões, e às vezes isso até me custava, porque a minha coach nunca dava respostas para mim. Mas como eu queria que alguém me direcionasse, faz isso, faz aquilo, né? Porque a gente pensa que é mais fácil, mas quando a gente aprende a acessar esse lugar que nós somos os criadores da nossa história, né? E é lógico que eu ainda continuo acreditando e acredito em Deus, que é super importante, porque se eu acreditar só no meu potencial e não acreditar em algo maior, também fica muito peso em mim, né? Senão, né, eu posso fazer até a minha parte, tem coisas que não dependem de mim, que realmente a gente convida, né, ao universo que ajude, que mostre, que guia, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E novamente eu voltei nesse assunto espiritual do coaching, porque cada vez mais, eu estou há 3 anos trabalhando nessa profissão, eu realmente encontrei assim o meu propósito de vida e me sinto muito grata, fico muito feliz. O que é ser um líder? Líder é você, acho que é muito isso, você acreditar em todo mundo, que todo mundo tem o potencial, e você ter esse trabalho natural de querer potencializar as pessoas, porque realmente eu vejo, hoje eu consigo ver, acreditar em todo mundo, sabe? Até mais do que elas pensam, mas acho que é isso, para mim, é o líder, sabe? Trabalhar em mim, mas trabalhar em mim para poder trabalhar em comunidade e fazer, assim, essa relação entre eu, as pessoas e o mundo mais balanceada, né? Porque a gente está num ambiente tão complicado, com tanta coisa errada, então eu acho que é isso, fazer não só meu círculo melhor, mas mundo e pessoas. A gente reaprende com esse processo de coaching a confiar em nós e a confiar no outro, porque desde criança nós fomos treinados a não confiar em ninguém. E a sua mãe até fez uma pergunta do medo, eu vou juntar aí, como vocês administram o medo? Então, quando a gente é criança, os nossos pais, para nos proteger, às vezes acaba protege através do medo. Olha, se você fizer isso, vai acontecer isso, né? Ó, não confia, não fala com estranhos, né? E a gente acaba colocando esse medo, porque o medo na infância, ele vai proteger. A criança vai ter medo, não vai fazer, porque a criança, ela é curiosa, quer fazer tudo. Mas aí a gente cresce isso, né? Com muito medo das coisas. E aí mais coisa acontece, mais medo, medo vem muito do passado.
passado. A gente vai só aumentando a lista de coisas que a gente tem medo, né? Porque a gente teve uma experiência negativa, ruim com aquilo. Mas no coaching a gente faz essa desconstrução dos medos, né? Porque a maioria dos medos, eles não são reais. Eles são coisas da nossa cabeça. Os piores cenários acontecem aqui. Então, o que eu acho lindo que você falou de ser líder e impactar outras pessoas e fazer outras pessoas acreditarem em si, que aquela pessoa também vai fazer a diferença no meio dela, que seja na família dela, já é uma grande diferença que ela vai fazer. E essa confiança que a gente constrói novamente, né? Porque a partir do momento que eu começo a confiar em mim, aí eu começo a confiar mais no outro também, né? E é isso que eu acredito que o mundo está precisando hoje, né? Porque a gente acaba se fechando tudo com tanto medo de tanta coisa ruim. As coisas ruins sempre aconteceram. Hoje a gente tem muito mais acesso à tecnologia, né? Então tem muito mais acesso a notícias ruins. E se a gente for prestar atenção nisso, colocar a nossa atenção, só o que a gente vai ver é isso, coisas ruins. Então, eu escolho aonde eu quero colocar minha atenção. E quanto mais eu tenho colocado atenção em coisas boas, em coisas positivas que estão acontecendo hoje no mundo, mais isso se torna minha realidade, sabe? E mais eu me abro para confiar no outro e eu atraio mais disso, porque é isso que eu estou pensando, é isso que eu estou vendo e é isso que eu estou colocando dentro do meu consciente, porque as pessoas, às vezes a gente tem que ter consciência disso, assim, o que eu estou escutando, quais as conversas que eu estou... O que está saindo da minha boca, né? Para os primeiros ouvidos, os nossos mesmos. O que está saindo da minha boca? O que eu estou deixando entrar nos meus ouvidos, né? Que tipo de conversa? Porque isso tudo é que vai definir o nosso dia a dia, até os nossos pensamentos. Não é ter compaixão com nós mesmos, né? Porque a gente se cobra num nível de perfeição tão alto e a gente esquece que a gente é ser humano. E ao mesmo tempo, a gente sabendo que a gente é ser humano, a gente cobra que a gente não tem reações de ser humano. Então assim, muito louco isso. E eu estava lendo esses dias que até empresas como Google, eles têm um nível de, uma porcentagem de fracasso de cada meta e visões deles de 45% a 50%. Ou seja, eles fazem os planos já contando que 50% vai dar errado. E a gente, como ser humano, que a gente nem faz parte, eu pelo menos não faço parte de uma comunidade como o Google, que tem milhões de pessoas pelo mundo trabalhando para uma visão, e por que eu tenho que acertar 100%? Por que eu não posso me dar até a compaixão de errar 50% das coisas que eu faço? Então acho que essa é uma relação um pouco mais amorosa que a gente pode ter, sabe? Eu, pelo menos, por experiência própria, me cobrava muito em tudo, todas as áreas da minha vida, muito próximo à perfeição. Então, me acabava sempre nesse círculo, né? E compaixão, 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 e aprendendo com os erros, indo um pouquinho mais para frente, errando de novo, indo um pouquinho mais, faz uma mudança muito grande. Como um semáforo, né? Quando está no verde, se você sentiu medo, vai em frente, porque na verdade a gente foge do medo, mas na verdade a gente tem que ir e ver as coisas que a gente tem medo, porque nessas coisas que vão trazer mais oportunidades de crescimento, às vezes até de coisas que realmente a gente quer alcançar, porque estar dentro da zona de conforto é a gente fugir desse medo, né? É a gente ficar ali, mesmo que zona de conforto não significa que é confortável, né? Ela é familiar, é aquilo que você faz, igual o Lucas falou. Tô ali agarrado com os meus padrões, né? Com aquilo que eu faço. Isso é zona de conforto. Aí sair fora é a gente fazer aquilo que a gente tem medo, né? Porque eu a primeira vez que eu fiz uma live, eu morria de medo, né? Hoje já tô mais à vontade. Eu acho que quando a gente cria essa conexão entre nós, divino, mundo, pessoas, a gente cria esse conceito de que o universo tá do nosso lado. A gente vai cair, vai acontecer qualquer coisa, mas o universo tá com a gente, vai sincronizar para a gente levantar e aprender e ir para frente. Tendo essa confiança no universo, já diminui o medo, né? Já tem o medo, mas você vai do mesmo jeito. Qual o impacto, né, que você quer causar aí como coach? O que você quer realizar aí nessa área? Eu continuo com clientes, né, one-on-one, clientes privados, mas eu gostaria de criar um workshop mesmo. Esse é um dos meus planos. Eu até tenho um projeto agora de trazer um
a gente fala que é Estudantes de Antirracismo, né? Um trabalho que eu fiz aqui em Nova York durante o Black Lives Matter Movement, de 2 meses. Concluímos agora, de um livro muito bom. E agora tem um projeto com uma outra coaching amiga minha de trazer esse livro traduzido para o Brasil e abrir a oportunidade para as pessoas se familiarizarem mais sobre o assunto também, de desmembranamento da supremacia branca e como a gente está diretamente envolvido nisso tudo. Então esse é um dos meus projetos que eu acho que é muito importante para o mundo hoje em dia, é essencial, assim, é uma leitura, deveria ser obrigatória para todo mundo hoje em dia. Então esses são os meus projetos. Verdade, tudo que passou agora nesse passado recente que a gente viveu, né, não pode ser em vão, né? Acho que tem que realmente líderes como você que podem, né, fazer essa diferença, pode traduzir esse livro, pode levar a lugares no Brasil. É um projeto maravilhoso, muito boa sorte, desejo. E eu sei que também você está realizando um outro projeto incrível que eu quero te dar. Estou super orgulhosa de você fazendo esse projeto aí de corridas, né? Conta um pouquinho pra gente como que é que surgiu essa ideia. Aí, ó, tá vendo? Tinha dificuldade em se aceitar como líder, mas olha quantas coisas você já está criando, hein? Eu gosto bastante dessa conexão, né? Mind, body, soul, né? Assim, para quem me conhece um pouco, eu tenho as minhas práticas espirituais, eu também tenho agora com o coaching essa habilidade, né, de poder me conectar com as pessoas de uma forma tão profunda, e também acredito na parte de corpo, né, porque corpo é a nossa máquina, né, como a gente funciona, então é tudo que a gente come, tem a parte de nutrição também, a importância de como a gente nutre o nosso corpo, né, não só através da comida, mas também do que a gente assiste, do que a gente coloca para dentro. Então, essa ideia de corrida foi mais uma extensão de todo esse sistema, vamos dizer, o sistema de nosso, né, para ter esse eu estou quase falando inglês aqui. Equilíbrio, Esse né? equilíbrio, balance, esse equilíbrio. E para a gente viver um mundo melhor, né? Viver uma vida mais leve, mais conectada com as pessoas. E a corrida foi algo que durante a pandemia, né? As academias fecharam, a gente ficou bem limitado, então eu tinha dificuldade de até criar motivação para treinar. Então, através desse grupo, a gente conseguiu, mesmo com a pandemia, ter um bom número de gente participando das corridas e continue assim. Parabéns, olha isso. Isso que é aproveitar a crise e tornar uma oportunidade, né? De que criou um grupo aí que está mantendo esse propósito de correr juntos e com propósito, né? Que eu vi que era para ajudar um amigo, não foi? A ideia era essa, né? Correr por causas, porque assim, a gente tem a possibilidade de correr, a gente está saudável, a gente tem aqui, mas muitas pessoas não têm essa possibilidade. Então a ideia era isso, né? Não só inspirar as pessoas a saírem de casa, quem não corria há muito tempo, mas também se a gente puder ajudar quem não pode correr de alguma forma, aí seria a combinação de tudo, sabe? Bem bom pra gente, bom pra quem não pode e pra todos nós. Criar essa comunidade de união, mesmo distante, né? Porque hoje em dia a internet, igual você falou, a tecnologia tá tão avançada que hoje você vê, você tá em Portugal, eu tô aqui em Nova York, tem gente de todo mundo, toda a parte do mundo aí assistindo a gente. Então dar essa oportunidade, né? De mesmo distantes se conectar. Então isso é muito, muito, muito gratificante. Olha, eu escuto, você falou bastante essa palavra e realmente ela é da sua essência mesmo, essa conexão, né? Acho mais colaborativo, porque essa coisa de competição, né? A educação que a gente teve, o que ainda está aí, muitos nessa questão da competição, né? Competir mulher com mulher, não pode confiar, competir que você tem que ganhar do seu amigo. Vamos deixar as competições para onde elas realmente têm que existir, né? Num campo de futebol, num jogo, mas não na vida, né? Na vida eu acho que a gente tem que criar essa colaboração mesmo, e é isso que a gente faz como coach, né? Criar uma parceria, uma colaboração com um indivíduo ou uma empresa para mudar o olhar, né? Mudar a forma de ver, né? Porque é muito bom quando a gente já está nesse estado de
de poder pegar as coisas que acontecem com a gente e com a mente otimista e olhar, tipo, nossa, qual a oportunidade aqui? Mas quando eu comecei, eu não pensava assim, né? Quando eu comecei, quando eu era coach, não era assim tão fácil para mim, né? Era como se, nossa, o mundo estava contra mim, sabe? Tudo acontecia, não acontecia, estava demorando a acontecer, então, assim, era uma ansiedade para que as coisas acontecessem e tinha muita culpa e tinha, não via realmente, não estava vivendo a vida aqui, no aqui e agora, né? Vivia muito a vida aqui na minha cabeça, do que eu achava que tinha que ser e como tinha que acontecer, cheia de expectativas e deixava de viver o que é gostoso, que é o hoje, né? Competição a gente é quase treinado a competir desde a escola, né? A gente tem que tirar 6 ou 7 em todas as matérias para entrar nesse grupo de pessoas que vão passar de ano. Mas e se eu sou uma pessoa que sou 9 em 2 matérias e não sou tão bom em outras? Então acho que o modelo de escola já treina a gente para essa competição. Mas a competição que eu quero para mim é a competição comigo daqui a 10 anos. Então assim, se eu tiver eu daqui a 10 anos, o que que eu tenho, por que que eu tenho amigos que me amam do jeito que eu sou, por que que eu tenho o trabalho que eu gosto, por que que eu tenho fazer esses questionamentos e para gerar essas práticas de hoje, entendeu? A competição, a gente trabalha bastante, né, com visão futura, né, e ser bem honesto e conectado com isso. Como eu quero que minha casa seja a parede daqui a 10 anos e como é o meu trabalho daqui a 10 anos, como é o relacionamento, o porquê que ele é assim, e descreve, aí você vai acabar tirando aquele como que falta, né? Da nossa, né? A gente tem o que e o porquê, aí o como acaba tendo essa competição com você futuro. Mais ou menos isso que eu gosto de fazer, né? Essa competição. E o mundo, né, que a gente vive hoje eu moro nos Estados Unidos, então é um lugar onde estão criando muros em volta, criando um arsenal, poder para, se precisar se defender, matar todo mundo, se precisar atacar, mata. O que, no meu ponto de vista, seria o contrário, seria tirar os muros, tirar os armamentos e dar as mãos a todo mundo e se ajudar. Então é isso que a prática que eu gosto de ter na minha vida. Se eu posso ajudar uma pessoa a pensar assim, a pensar dessa maneira positiva com a vida, a se abrir, a confiar no próximo, e você pode também acessar 1, 10, 100, já é um grande impacto. Então, eu acho que é importante as pessoas, para quem quer, né, esse desenvolvimento pessoal, se abrir, né, buscar mesmo, talvez não seja coaching, até mesmo para a gente falar um pouquinho da diferença, assim, entre o coaching e a terapia, porque muitas pessoas, às vezes, me contratam e eu acabo indicando para terapia, né, não porque eu faço um diagnóstico, não sou uma terapeuta, mas porque realmente às vezes a conversa ainda está muito no passado, né? Tá muito no remorso, tá muito ainda não consigo deixar isso para lá, sabe? E o coaching é realmente sobre vamos construir um futuro novo, né? A pessoa tá com a mente saudável, tá ali querendo mudar algo na sua vida, né? Tá querendo mudar as crenças, né? Porque como você disse, né, na escola, quando a gente é criança, tem vários lugares onde a gente forma nossas crenças, né? Na família, na escola, na sociedade. Então, tudo isso que é imposto a gente, não tem como a gente escapar disso. Todos nós vamos criar crenças, só que a gente pode criar novas crenças. E é isso que a gente pode escolher agora, né? Não ficar vitimizado pelas crenças que foram impostos a nós, né? Mas falar, poxa, agora eu sou adulto, eu posso escolher o que eu quero acreditar e que estilo de vida eu quero viver. Vocês aí que têm um smartphone, vocês perceberam quantas vezes o celular tem que ser atualizado e quantas vezes os aplicativos têm que ser atualizados? Aí eu pensei, tá, e daí? E na sua vida? Quantas vezes você se atualiza? Quantas vezes os aplicativos, se você fosse comparar, se eles são os seus hábitos. Quantas vezes você atualiza os seus hábitos? Você deveria atualizar ao ponto de todo mês você ter que se apresentar de novo para as pessoas que te conhecem. Aí eu falei, nossa, meu Deus, bom sempre dar uma atualizada nos aplicativos, até no mecanismo inteiro, né?
para continuar tendo outras visões, né? Porque quanto mais visões, mais perspectivas você tem, mesmo que seja de um mesmo assunto, você tem muito mais oportunidades e muito mais caminhos, né, para seguir. Então, para quem tem curiosidade de saber como que é estar numa conversa com o coaching, né? Porque é uma coisa você ouvir e outra coisa você experimentar, passar pela situação, né? Pela conversa em si. E se você surgiu esse interesse, né, fala, nossa, eu queria bater um papo com o coach, a gente oferece, né, uma sessão gratuita, né, entra em contato com o Lucas, entra em contato comigo, com quem você se sentiu mais à vontade. É lógico que se for a mãe do Lucas, pode entrar em contato comigo, porque coaching não pode ser feito nem com família e nem com amigos, né, porque a gente já tem muita história dessas pessoas e tem sentimentos, assim, apegados, né? Então, você tem que fazer com uma pessoa que seja fora desse contexto. Então é isso, eu queria deixar essa oportunidade aí de, sem a pessoa ter que assumir um compromisso. Olha, a Ana tá falando que é maravilhoso, ela já experimentou uma sessão e quem quiser experimentar, entre em contato com a gente, veja, tire as suas próprias conclusões, né? Porque a gente não se conecta com todo mundo também, né? Tem pessoas que têm afinidade, né? Então, assim, a gente precisa experimentar para ver se bateu as ideias, tem afinidade. Vamos lá. E aí é feito uma parceria, né? Mas alguma coisa, Lucas, se você queria... Eu acho que é isso mesmo. Eu gostaria de falar para o pessoal aí que ainda está na live para mandar o que vocês estão levando com vocês aí da nossa live. Se vocês tiveram algo de positivo aí, né, que vocês vão levar com vocês, eu gostaria muito de saber. Então, pode escrever aí embaixo, quem quiser, ou depois pode mandar DM para a gente. E fica aberto aí esse convite para vocês. Para quem quiser, pode mandar o DM para mim ou para Shayla. E gostaria de agradecer demais a presença de todos vocês. Você tem alguma coisa para acrescentar aí? Que você queira falar? Gratidão, né? Muito orgulho de você, realmente, por você ter escolhido esse caminho, né? A gente que se coloca assim para ajudar os outros, né? A gente se ajuda em primeiro lugar porque a gente passa pelas brasas, né? Não é que nem uma faculdade onde você vai somente aprender a parte teórica, né? A gente realmente teve que passar por todas as ferramentas que hoje a gente partilha com os nossos clientes. Então, eu te admiro por você ter se comprometido com isso até o final, né? Porque a sua agenda é super lotada, viajando de Paris para Nova York, depois aconteceu pandemia. Então, assim, você foi até o fim e agora tem uma longa jornada aí para frente, tá exatamente onde você deveria estar mesmo, tá fazendo muitas coisas bacanas aí, criando esse impacto positivo no mundo. E